E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clube GFC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver aí como foi o sorteio e quem deve passar de fase, né? Quem deve passar para as quartas, que aí já vai ser uma fase bem já pra frente da Copa do Brasil. Alguns confrontos bem interessantes, outros confrontos mais pesados, outros times já pegaram confrontos mais leves. Mas hoje eu vou te falar, na minha opinião, quem eu acho que vai passar, quem eu creio que vai avançar de fase aí na Copa do Brasil. Fechou? Deixa o likezão aí embaixo, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E bora ver aí quem vai passar de fase na Copa do Brasil, pelo menos é a minha opinião. A gente pode trocar uma ideia aqui junto no vídeo, fechou? Galera, já começa como aqui, hein? Vou começar aqui de baixo pra cima. O primeiro confronto que temos é Santos versus Juazeirense. Aqui eu acho que não vai ter muita dificuldade, creio eu que o Santos vai avançar de fase na Copa do Brasil. O Santos pegou ali quem sabe talvez até o adversário mais fácil antes de entrar em campo, né? Quando entra em campo pode ficar difícil, mas eu acho que o Santos vai avançar sem grandes dificuldades. Aí o time do Fernando Diniz vai fazer bonito e vai jogar as quartas de final da Copa do Brasil. O Santos é muito mais time que a Juazeirense e deve passar. É o grande favorito nesse confronto. Agora Bahia versus Atlético Mineiro já é um confronto de Série A, um confronto grande, um confronto aí pesado, né? O Atlético Mineiro eu vejo como favorito por ter um elenco melhor, por ter um time mais caro, mas dentro de campo a gente sabe que é muito complicado. Inclusive ali na reta final do Campeonato Brasileiro passado, o Bahia foi lá jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão e conseguiu um grande resultado. Então pode ser que, né? Então eu acho, rapaziada, que realmente não vai ser um confronto fácil para o Atlético Mineiro contra o Bahia, ainda mais nessa Copa do Brasil, que os times do Nordeste estão on fire, estão conseguindo diversos bons resultados, mas eu ainda vejo o Atlético Mineiro como favorito, então passa o Atlético, mas é um jogo muito equilibrado, cara. 60, 40% de chance ali para cada um dos dois times. Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense, mais um jogo extremamente equilibrado. Os times recentemente se enfrentaram no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense conseguiu a virada sobre o Atlético Goianiense, né? Mas é um jogo difícil, cara. Porém, vejo o Atlético Paranaense como favorito, por ter um elenco ainda mais forte no meu modo de ver. Mais um confronto aberto, no qual os dois times têm chance de passar. Mas se eu tivesse que apostar em meu palpite vai passar o Atlético Paranaense. Agora Flamengo versus ABC, que talvez seja um confronto ali que tenha a maior discrepância técnica dessas oitavas de final da Copa do Brasil, mas lembrando que o ABC já eliminou o Botafogo nessa Copa do Brasil, então é um time imprevisível, é um time que pode, quem sabe, avançar de fase novamente. Porém o Flamengo é 99% favorito nesse confronto. Não creio que o Flamengo vai ser eliminado pelo ABC. Acho que o Flamengo se deu muito bem no confronto e vai avançar de fase, vai avançar às quartas e vai chegar longe nessa Copa do Brasil, porque tem elenco, tem time pra isso. Fortaleza versus CRB, olha, mano, aí o jogo é difícil, hein, cara. Mais uma vez Fortaleza também como favorito, vai lá, 80% ali pro 80% de chance pro Fortaleza passar, uns 20% no máximo pro CRB. Porém o CRB eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil quando ninguém achou que poderia eliminar. Então, por isso que eu não descarto. Mas achando o Fortaleza favorito nesse confronto. Fortaleza que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Vitória versus Grêmio. Cara, o Vitória eliminou o Internacional, o grande rival do Grêmio. E deu ali no confronto, né? Deu o destino. Agora que ele vai cruzar outro time do Rio Grande do Sul. O Grêmio, né? Grêmio que é um time copeiro, um time difícil de ser batido em competições de mata-mata, ainda mais em Copas, né? E eu vejo o Grêmio como favorito nesse confronto, mas não descarto Vitória. Apesar do Vitória não ser ali talvez um dos times mais fortes, um dos favoritos a ganhar a Copa do Brasil, é um time que vai causar dificuldades ao Grêmio. Mas o Grêmio ainda é o favorito, cara. É o favorito, né? Criciúma versus Fluminense, rapaziada. E esse jogo aqui é difícil, é complicado. Apesar do Fluminense ser muito mais forte que o Criciúma, a gente sabe que o Criciúma também não é um time totalmente de bobeira, mas acho que o Fluminense vai passar. Acho que ainda é grande favorito nesse confronto. O que vocês acham, cara? Comentem embaixo já a opinião de vocês também sobre todos esses confrontos. Agora aqui chegou no confronto mais difícil da Copa do Brasil, o grande jogo dessas oitavas. São Paulo versus Vasco. O Vasco vai decidir em São Januário a sua classificação contra o São Paulo.
E rapaziada, sem sombra de dúvidas, esse vai ser o melhor jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Confronto no qual dois times têm chances de passar. É óbvio que o São Paulo é favorito. São Paulo, se você pegar o elenco do São Paulo, pegar o elenco do Vasco, São Paulo é muito mais time. Mas tem aquilo, né? O São Paulo não vence em São Januário, se eu não me engano, desde 2012. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o São Paulo em São Januário e empatou com o São Paulo lá no Morumbi. Então, se fosse assim pegar um confronto como se fosse de Copa do Brasil, o Vasco teria saído vencedor para cima do São Paulo. E aí também tem toda aquela questão, né, cara? Os torcedores do São Paulo não gostaram muito de pegar o Vasco nesse confronto. Os torcedores do Vasco também não gostaram muito de pegar o São Paulo. Inclusive está circulando aqui um vídeo nas redes sociais de torcedores do São Paulo reagindo ali ao sorteio da Copa do Brasil ao vivo. E a reação deles foi muito boa quando eles pegaram ali o Vasco. Quando eles viram que iam enfrentar o Vasco. Olha só, se liga na reação dos torcedores do São Paulo. Esse é o CRB. Criciúma. O ABC. Olha, mano, olha a cara desse cara. Eita, Vasco. Puta, vai ter que jogar lá em São Januário, velho. Fudeu. Esse é o CRB. Vocês viram, né, rapaziada? Vocês viram? Essa foi a reação dos torcedores do São Paulo quando viram que iam pegar o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Muita gente diz que o Vasco não é mais respeitado e tudo mais, mas vocês viram que é totalmente o contrário. Eles não queriam pegar o Vasco de forma alguma, queriam pegar um confronto mais fácil, um ABC, um Criciúma da vida, que obviamente seria um jogo mais fácil, talvez um jogo que o São Paulo fosse bem mais favorito do que jogar contra o Vasco. E aí também teve a declaração ali do Marcos Braz, dos dirigentes do Flamengo, que falou assim: Vasco pegou a pedreira, São Paulo e Vasco, dois times tradicionais. O Vasco estando na segunda divisão. Mas eu não gostaria de pegar o Vasco agora, disse ali o Marcos Braz. Ele sabe que se fosse um confronto entre Flamengo e Vasco seria extremamente complicado. A gente já viu aí nos últimos jogos entre Vasco e Flamengo sempre confrontos muito pegados. E quando é clássico, tudo vira muito equilibrado. Mas comentem mais a opinião de vocês. Ainda vejo o São Paulo como favorito nesse jogo. São Paulo tem um favoritismo ali, digamos que de 70%. O Vasco tem 30% de chance de passar. Você pegando em consideração o elenco do São Paulo, mas se você pegar o atual momento do São Paulo também não é bom. São Paulo ainda não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, vive uma situação muito complicada no Brasileirão. O time do Hernan Crespo está extremamente pressionado, o Crespo está extremamente pressionado, então eles vão entrar pressionados para esses confrontos contra o Vasco. Além do mais, também o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil, então isso sempre é um peso que os jogadores têm que carregar quando estão jogando essa competição. Puta, mano, será que agora que a gente vai ganhar a Copa do Brasil? E também tem outra coisa, né, bem interessante, é que sempre quando o São Paulo encontra times no qual o Vanderlei é o goleiro titular, o São Paulo é eliminado. Foi assim em todos os outros anos. Vou ver se eu acho a imagem para passar aí para vocês. Então, comentem embaixo a opinião de vocês sobre esses confrontos. Acho que mesmo o grande jogo dessas oitavas vai ser Vasco versus São Paulo versus Vasco. Os outros jogos, tem alguns jogos bons, como Atlético Mineiro e Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, mas nos demais, creio que tem times bem favoritos para passar de fase. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Essa foi a nossa análise da Copa do Brasil. Se vocês curtiram, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ficando nessa por hoje é isso. Grande abraço. Francesco, você. Fui.